Oi, gente, bom dia. Uma ótima quinta-feira. Bom dia para quem for chegando. Oi, Thaís, bom dia. Bem-vinda à nossa live de hoje. Oi, Gustavo. Oi, Carol, querida da Argentina. Um beijo grande. Bom dia, Ana. Claudinha, minha querida, que bom que você tá aqui. Eu fico muito feliz da gente estar com esse encontro marcado às quintas, 9 da manhã. Bom dia, Valesca, muito bom te ver. Gustavo, bom dia, né? Hoje tá um dia lindo aqui no Rio. A gente olha da janela. Então o sol tá aqui, teve uma neblina bonita no Pão de Açúcar. Eu tenho uma vista lateral do Pão de Açúcar, a gente poder observar esse dia que nasce, né? E ser grato, porque mais um dia nasce, a gente tem mais uma oportunidade de viver plenamente e de aproveitar esse momento presente, né, gente? É bem importante isso, a gente tá com essa postura, né? A gente fala tanto de movimento de postura, mas também essa postura interna na vida, de que aproveitar o momento que a gente está vivendo. Então, eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, de estar nas quintas-feiras compartilhando o que a gente tem de conhecimento, enfim, o nosso trabalho, né? Porque o trabalho, ele é um propósito de vida. Então, sejam bem-vindos quem está chegando e obrigada por estarem comigo. Para quem nunca esteve nas nossas lives e está fazendo essa live, tá entrando no nosso canal pela primeira vez, eu sou Valéria Mauriz, eu sou fisioterapeuta, bailarina, coordenadora do Espaço Pilates. O Espaço Pilates é um centro de Pilates e de Aerotonic aqui em Laranjeiras, e no Rio de Janeiro. E nós somos um centro de aulas e cursos. E a gente está fazendo as lives, elas estão tendo uma continuidade. Nós falamos já sobre a pelve, né? Nós já falamos sobre o pé. Semana passada a gente falou sobre a caixa torácica. E agora a gente vai subir, porque nós vamos falar sobre as vértebras. Tá caindo aqui, peraí. As vértebras cervicais e a relação com o crânio. Então, a gente está aqui nesse momento, né? Ser ou não ser, eis a questão, com esse crânio aqui na nossa mão. E eu tenho falado muito da nossa evolução, né? Bom dia, Raquel! Beijo pra você, Lio, tô vendo meus professores aqui, que bom. Então, gente, olha só. Para quem estiver chegando, eu vou pedir uma coisa para nossa live de hoje, uma toalhinha, tá? Pra gente fazer a parte prática. Então, quem puder ir pegando uma toalhinha, eu agradeço. Para quem tá vindo pela primeira vez, vai perceber que a nossa live temática, ela tem uma parte teórica e uma parte prática, tá bom? Então, a gente começou falando sobre a pelve, né? E por que falar sobre a pelve? Porque nós somos os únicos animais bípedes. Eu já falei que quando a gente ficou nessa posição, a nossa coluna teve que se organizar por questão da gravidade, e uma das questões foi que a coluna foi realizando curvas, né? Se a gente parar e olhar, observar os nossos ancestrais primatas, eles tinham uma única cifose, né? A live de hoje é sobre o crânio e a cervical, a relação, estão me perguntando, a relação entre crânio e cervical. Então,
qual porquê, né? A grande pergunta é por que nós fomos os únicos animais que ficaram em pé, né? Os antropólogos ainda não têm uma resposta definitiva, fechada acerca disso. Mas uma das hipóteses foi que teve um momento climático onde de uma grande seca, onde não tinha-se mais tantas árvores para uma locomoção, e os nossos ancestrais primatas tiveram que se posicionar para, imagina que ele estava aqui, para enxergar aonde teria alimento para ele poder seguir. Então, como não tinha árvores para eles se locomoverem até o outro ponto onde tivesse esse alimento para garantir a sobrevivência deles, eles tiveram que se colocar em pé para caminhar até encontrar o alimento. Mas o primeiro movimento que eles fizeram foi isso, para poder, desculpa, o crânio ficou meio paradinho, subir essa cabeça para poder observar o que estava acontecendo, ou o que estava acontecendo, a frase ficou esquisita, para localizar o alimento. Então foi uma localização. Então a situação de subir nos mostra uma característica fundamental da relação desse crânio com essas vértebras cervicais. Aqui. Tá? Que a prioridade da cabeça é visual. A prioridade é visual, ok? E por quê? Porque eu preciso enxergar aonde está meu alimento e também observar aonde está o predador. Porque dentro da natureza, nós todos fazemos parte de uma cadeia alimentar. A gente esquece disso, mas também nós somos caça, né? E a gente vivenciou isso se a gente estivesse novamente vivendo em florestas ou em savanas e tudo mais. Essa possibilidade da gente ser caçado. Então, eu preciso estar atento visualmente para poder... cadê você? Aqui, tá certo. Para poder observar tanto onde eu vou ter o alimento, a água, todos os elementos que eu preciso para sobreviver, e também ter cuidado com o bicho que tá chegando, vou sair daqui e vou correr, né? Então, tá engraçado, esse crânio tá parecendo uma marionete hoje. Então, isso só pra gente dizer que a prioridade da gente é esse olhar e a prioridade do crânio e da cervical. Com o passar do tempo que a gente conseguiu levantar essa cabeça, né? E aí a gente construiu o quê? A gente construiu uma curvatura nessa cervical, né? Que a gente chama de lordose cervical. Então, gente, se a gente observar... tá gostando de eu brincar com o puppet da crânio? Se a gente observar uma criança, que até a Raquel tá comentando aqui sobre o que o filho tá adorando, uma criança não tem essa curvatura quando ele nasce, né? É bem interessante a gente perceber esse ajuste, tá? Do corpo em desenvolvimento, principalmente das curvaturas. Numa criança, eu adoro observar o desenvolvimento. A criança, ela nasce como uma grande cifose. Por quê? Porque ela tá no meio aquático, né? E aí, conforme ela vem para essa vida extrauterina, ela não tem nem tônus. Você pega um bebê pequenininho, ele é todo mole, né? Então a gente faz um pacotinho para poder segurar melhor. Esse tônus vai se desenvolver, né, ao longo do tempo. E o crânio, se a gente observar o desenvolvimento da criança, ela tem um reflexo, né? Ela ainda não tem um desenvolvimento visual, ela só vê por borrões, mas ela sente o cheiro do leite da mãe e aí ela vai
fazer a situação, vai executar o ato de sucção para a amamentação. Só que ela não pode só continuar com essa situação do olfato, né? E aí a criança vai desenvolvendo a visão e ela começa a procurar as coisas, né? Você pode perceber que a intensidade do olhar da criança. Pensa num bebê agora e começa a recordar como ele olha. O olhar da criança é sempre um olhar muito vivo, né? É um olhar muito intenso, é uma curiosidade, né, que a gente fala nesse olhar. Primeiro uma curiosidade porque a criança tá vendo esse mundo pela primeira vez, né, gente? Isso é tão bonito. Então ele olha assim com essa intensidade. E aí, conforme a criança vai olhando, ela vai começando a fazer essa curva. Então, a nossa curva, a nossa lordose cervical, eu estou exagerando aqui, tá? É a primeira curva que a gente desenvolve antes da curvatura lombar. Tá? E justamente a gente desenvolve essa curva porque se a gente não fizesse isso para olhar para o horizonte e para procurar comida, a gente não sobreviveria, de uma maneira bem simples, né? Bom dia, Flávia. Ela é fundamental para a gente buscar o alimento, para a gente estar atento para os predadores, tá? Então, essa coluna cervical, ela teve que se ajustar e fazer uma lordose para sustentar esse crânio. E olha só o nosso crânio, né? O nosso crânio, ele é diferente dos nossos colegas, eu tô falando sempre colegas, não é isso que eu quero, nossos ancestrais primatas, a palavra tá fugindo. Ele é bem diferente dos nossos ancestrais primatas, se a gente pegar um crânio de um chimpanzé ou de um gorila. Por quê? Porque o nosso crânio, o nosso cérebro se desenvolveu, nós somos seres inteligentes, ou ao menos a gente deveria ser. E por conta dessa inteligência, desse aprendizado motor, o nosso cérebro ficou mais pesado. Então, eu adoro ver, eu falei isso na live da semana passada, essas estruturas como caixas, né? Então, o crânio, ele é uma caixa fechada de proteção. Assim como a pelve é uma caixa fechada de proteção. Só fui pegar aqui. Assim como a caixa torácica é uma caixa fechada de proteção. Se a gente parar para pensar, por quê? Porque a gente tem órgãos vitais em cada uma dessas estruturas. Pulmão e coração. A gente não vive sem respirar, sem o coração bater. Órgãos pélvicos reprodutores. Sem a reprodução da espécie, a gente não segue adiante. Cérebro, né? Todo o nosso sistema nervoso aqui dentro. Sem aprendizado, a gente não consegue sobreviver também, né? Então, são caixas de proteção. E apesar de serem caixas, essas caixas elas não estão completamente fechadas, tá? Elas têm ritmos internos. Por incrível que pareça, as pessoas não têm noção, o nosso cérebro também tem, tô falando das pessoas mais leigas, a gente não conhece muito o nosso corpo, né? Infelizmente a gente não tem uma educação boa a respeito disso. O nosso cérebro, ele tem toda uma circulação cefalo-raquidiana, então esse cérebro, esse crânio, se a gente parar para pensar, olha, a gente tem as suturas, a gente tem estruturas aqui para realmente não deixar ele rígido, né? Ele tem um movimento bem pequenininho, interno, mas ele possui, tá? Então, a nossa cabeça,
a nossa caixa craniana, ela se modificou por conta dessa prioridade visual, ok? E nós conseguimos ter um cérebro maior porque somos mais inteligentes e desenvolvemos músculos masticatórios também mais fortes, tá? Porque nós comíamos antigamente, assim, de novo, voltando aos nossos ancestrais, primatas, que não são carnívoros, né? A gente sabe, desculpem-me os veganos, mas a nível evolucionário foi importante a gente comer carne, tá? Então, a proteína da carne foi importante para o nosso desenvolvimento cortical. Então, esse crânio se ajustou por conta disso. E aí nós ficamos mais inteligentes. Só que, então, a gente já deu essa consciência de que a prioridade do crânio é visual, tá? Só que eu falei dessa história toda, dessa lordose cervical, né? Mas olha só isso, né? Perceba essa estrutura pesada desse crânio e essa estrutura dessas vértebras cervicais, né? Essas vértebras cervicais, elas são pequenas, elas são, a gente poderia dizer que elas não são suficientes para aguentar todo esse peso dessa caixa craniana. Se a gente observar, elas têm uma qualidade bem diferente. Cada estrutura da coluna tem uma qualidade diferenciada. E a gente tem duas vértebras que são, se vocês verem aqui, ó, essas duas primeiras, que é o atlas e o axis, e que tem justamente esses nomes, porque o Atlas é aquele que carrega o peso nas costas, mitologicamente, né? O mundo nas costas. Então, assim, justamente essa ideia dessa vértebra segurar esse crânio que vai ter que fazer esse tipo de movimento, ó. Então, essas duas primeiras vértebras cervicais, elas são responsáveis para esse movimento da cabeça, tá? Para esse direcionamento do olhar que eu falei para vocês. O atlas e o axis. Eles têm pequenos musculozinhos e são músculos que a gente não imagina que eles são tão tensos. Então, como eu falei, é uma live teórica e prática. Eu quero que vocês façam o seguinte agora. A gente falou dessas duas vértebras. Essa parte aqui do crânio nós chamamos de occipital. Ela vai estar cheia de inserções musculares e a gente tem aqui, ó, o atlas e o axis. E eu quero que vocês encontrem, tá bom? Então, oi Fabri, querida, tá sempre comigo, ó. Vem cá aqui, vamos ver. Vocês conseguem me ver? Acho que sim. Tá vendo aqui a raiz do cabelo? A raiz do meu cabelo. Eu quero que vocês entrem com os dedinhos aqui, ó. Vocês vão sentir o crânio. E agora, vai baixando um pouquinho. E vai sentir que tem um buraquinho, vou falar dessa forma, tá? Estão conseguindo me ver? Ó, aqui. Bem aqui a gente vai se inserir, ó. Se eu coloco o dedo, ficar de ladinho um pouquinho. E se eu coloco o dedo nessa estrutura e eu começo a balançar meu dedo para baixo, eu não tô fazendo com a minha cabeça, eu tô fazendo isso com a minha cabeça. Eu tô fazendo isso com o meu dedo e meu crânio em movimento. Experimenta um pouquinho isso, gente. Que é você simplesmente colocar o dedo nesses buraquinhos e o reflexo que isso vai dar no seu crânio, tá? Vamos experimentar um pouquinho mais e a gente vai continuar, ó. Só sentiu aqui,
E aqui vai, ó, baixar o dedo na direção dos ombros, né? Na direção caudal, na direção do sacro. E a minha cabeça fez isso. O resto da minha cervical não se moveu. Eu movi justamente o crânio. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Que essas duas primeiras vértebras, o atlas e o axis, eles são responsáveis pelo crânio. Agora a gente vai fazer uma massagem nesse ponto, tá? A gente sentiu o movimento, ó. Eu puxei para baixo, meu crânio foi para cima. Isso porque eu puxei na direção caudal, para cá. Se eu empurrar para cima, ó, meu crânio vem para cá. Percebe? Então, esse movimento que acontece aqui, nessas duas vértebrazinhas, elas é como se eu tivesse uma bola aqui e ela pudesse gerenciar essa bola para tudo quanto é direção, tá? É isso que ela faz com respeito a esse crânio. Então, imagina aqui, ela vai fazer isso aqui assim. Tá ok? Então, agora que vocês descobriram esse buraquinho, ó, que a gente pôs se a gente põe para baixo, a cabeça mexe. Se a gente põe para cima, a cabeça vai para baixo, ela vai para a direção oposta. Agora eu quero que vocês peguem seus polegares. Gente, tá dando para ver? Se não tiver dando para ver, vocês me avisam, por favor, tá? Eu vou ficar de costas um pouquinho, ó. Eu vou pôr aqui, ó. E eu vou fazer esse movimento assim, ó. Tá, pra fora, com os meus polegares, tá? Eu vou sentir essa parte que é o occipital e as primeiras vértebras e vou fazer isso, tá bom? Então, olha, eu vou ficar de costas pra vocês. Ó, eu tô segurando meu crânio assim, pegando meu polegar e eu tô fazendo isso. Então, eu não tô aqui na vértebra, eu tô do ladinho dela. Tô pegando meu occipital e fazendo isso. Na direção das minhas orelhas. Então, veio para cá. E veio para cá. Vou ficar de frente agora. Eu quero que vocês façam um movimento, ó, essa abertura, soltando a mandíbula. E eu soltei o ar também, tá? Então, eu tô relaxando aqui um pouquinho. Para quem tá entrando, o movimento é esse. Agora relaxa. Vê se deu uma soltadinha aqui um pouquinho, tá? Essa musculatura, por incrível que pareça, ela tá sempre tensa. Porque, como eu falei, a grande maioria dos músculos que sustentam a cervical e o crânio vão se inserir nessa região. Eu não sei se eu falei, eu pensei nisso, mas eu não sei se eu tenho certeza se eu falei sobre. Então, essa região que tá aqui, que é essas duas primeiras vértebras, normalmente elas estão tensas. E essas duas primeiras vértebras, elas têm músculos pequenininhos que se inserem no crânio, que se chama suboccipitais, que é justamente para isso, para direcionar o olhar. Então, normalmente a natureza é tão sábia que é difícil a gente ter uma lesão nessas duas vértebras, assim. Porque quando a gente tem lesão nessas duas vértebras também já é uma coisa de fratura, aí é bem sério, né? Então, enfim, aí a gente tá junto num centro respiratório que é complexo. Mas normalmente as pessoas têm mais problemas nas outras vértebras cervicais,
Estou falando a nível de protusões e hérnias. Por quê? Porque assim, essas duas vão direcionar o olhar. Agora, o peso desse crânio, que é grande, ele vai estar distribuindo por todas essas vértebras cervicais e, na realidade, a grande maioria da musculatura que sustenta o nosso crânio vai para nossa caixa torácica. Porque a nossa caixa torácica tem mais estrutura. Se a gente ficasse com só uma sobrecarga aqui na cervical, gente, olha só a diferença dessa estrutura para sustentar um crânio, dessa estrutura para ajudar a sustentar um crânio, né? Então, os músculos que estão inseridos no pescoço, eles vão vir para o tórax. Tanto na parte posterior quanto na parte anterior. E aí, adivinha o que ajuda a sustentar essa cabeça? Tadã, a gente fala tanto nisso. Respiração. Bom, a Valéria só fala de respiração. A gente tá, musculatura aqui na frente, que também tá ajudando a sustentar esse pescoço, que tá ajudando, eu falar, minha mandíbula, né? Meu maxilar, que faz parte desse crânio. Tá inserida onde? Em primeiras costelas, em clavícula. A mesma coisa aqui, por trás. Vai se inserir na musculatura superior da torácica, eu tô tocando aqui para vocês perceberem, e vai estar ajustando através da respiração. A bendita da respiração, gente. Então, o posicionamento da cabeça, como eu falei desde o início, ele é um posicionamento de um olhar no horizonte. Eu vou um pouquinho para trás, tá? Para vocês verem. Por que no horizonte? Porque eu tenho que estar observando o que eu quero. Eu tô olhando, tô pensando no que eu quero no chão. Eu tô pensando no chão no sentido se eu sou um colhedor, né? Se eu sou uma mulher antiga, ancestral, que tem que baixar, ver que planta é essa. Eu tô observando tudo, né? Eu tô observando, gente, uma visão que vai chegar até aqui, 180 graus, Por que 180? Porque eu tenho uma relação com o espaço, né? Nós somos seres que se locomovem. Então, assim, eu preciso pensar no caçador. Tá engraçado, né? E a gente não tá trabalhando assim, né? Primeiro de tudo, o que está impactando a nossa cervical? A situação de que eu já falei sobre isso, se eu tenho as estruturas se sobrepõem. O pé que a gente começou, que tem um contato com o solo e uma resposta do solo, uma gravidade que está aqui em cima me empurrando, minha caixa torácica relacionada com a minha caixa pélvica, minha caixa craniana relacionada com a minha caixa torácica. Se eu tenho prioridade no olhar, se a primeira curvatura é isso, e eu começo, vou ficar aqui de ladinho para vocês verem, e eu começo a olhar assim, olha, sair do eixo. Olha a tensão, vocês viram a tensão em mim. Olha a tensão que vai acontecer aqui. Imagina, o crânio vai fazer esse deslocamento, Percebe? Isso aqui é um eixo, isso aqui é um crânio indo para frente. Olha a tensão que vai colocar toda a musculatura anterior e posterior dessas cervicais. Conseguiram ver? Pá. Ao mesmo tempo, se eu faço essa posição,
tá? Normalmente, a minha curvatura torácica vai aumentar. Tudo que acontece num segmento de um corpo, num segmento da coluna, vai alterar o outro. Então, se a minha cabeça desloca anteriormente, a minha torácica vai também aumentar. A minha cifose torácica também vai aumentar. Então, aumenta uma anteriorização de cabeça, de crânio, que vai aumentar. Uma lordose cervical vai ocasionar um aumento de cifose torácica. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou andar assim. Ó, vim pra cá. Meu ombro, fica muito difícil meu ombro. É que nem um macaco mesmo, né, gente, ó. Percebe? Se eu abaixei essa cabeça, que eu como uma postura bípede, tô aqui no horizonte, eu abaixei a cabeça, eu caio. Toda essa sensação de saco do pericárdio pesa, aí eu tenho um peso em cima do meu diafragma, eu começo a respirar ruim, e eu fico com uma barriguinha até, porque eu comprimo todos os órgãos internos. Então, o posicionamento da cabeça também vai influenciar o resto do corpo como um todo, né? E atualmente, nós vivemos com o celular na mão. Então, eu mesma estou olhando mais baixo aqui para vocês. Eu não estou com outro celular para mostrar, mas vamos imaginar que esse aqui é um celular, tá? Então, a gente passa, a grande maioria dos nossos dias, agora que nós somos seres da pós-modernidade, a gente passa a grande maioria do dia assim. Cabeça para frente, digitando aqui. O olhar, que é para ser de 180 graus, eu poder observar e olhar além, né, do que eu tô vendo aqui. Eu tenho essa grande maravilha que é um foco, que eu posso focar, mas ao mesmo tempo eu tenho essa possibilidade de olhar para o horizonte, tá tudo aqui. E uma das coisas que eu tenho me questionado a nível visual, isso é uma questão de reflexão pessoal mesmo, sobre a informação que a gente está recebendo, porque não é só uma formação focal, tecnológica, ela não é biológica, eu não estou vendo uma árvore se mexer, que nem as folhas se mexendo numa árvore, que nem eu estou vendo agora quando eu vou olho para minha janela aqui lateral. Senão eu estou vendo um monte de coisas que são pixels, né? São eletrônicos, é uma outra realidade e que tem uma outra velocidade. E como isso dispersa, porque dá um estímulo diferente para o nosso cérebro. Então, é muito importante a gente se posicionar de uma maneira a olhar, a gente fala o olhar no horizonte. O olhar no horizonte, ele tá aqui. Olha que interessante, estou mostrando aqui de lado, o direcionamento da nossa mandíbula. A nossa mandíbula, ela não tá aqui de lado, ela não tá aqui e ela não tá aqui. Ela tem um direcionamento aqui, justamente numa diagonal baixa, porque quando eu tô aqui, eu tô fechando os meus suboccipitais lá atrás. Então, a gente vai fazer algumas coisinhas para o nosso olhar e para a nossa cervical, principalmente primeiro para essa estrutura mais alta. A gente já fez aquela massagem, tá? E agora eu quero que a gente volte para a massagem, vai fazer um pouquinho mais, a gente vai trabalhar um pouco o olhar e depois a gente vai soltar a mandíbula, tá bom? Então agora é um pouquinho da parte prática. Os dedões lá. Então, segurando aqui, solta a mandíbula, inspira, e o último. Agora a gente vai trabalhar o olhar. Eu quero que não é a cabeça,
é o olhar. Então, eu quero que olhe lá para cima e agora olhe lá para baixo. Olhe para cima e olhe para baixo. Parece uma coisa boba, mas ela é bem interessante. Deixa eu ver se por assim vai ficar mais para ver meu olhar. Olha para cima, eu tô arregalando os olhos só um pouquinho, olha para baixo, olha para cima, olha para baixo, olha para direita, olha para esquerda, olha para direita, olha para esquerda, olha para direita e olha para esquerda. Fecha os olhos um pouquinho, porque pode dar um momento de calendoscópio, um pouquinho de estrelinha, que é normal, porque a gente está trabalhando uma musculatura ocular. Agora, vai olhar para baixo e vai fazer um semicírculo para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Fecha os olhos para relaxar a musculatura ocular. E vai observando como que reage lá atrás a musculatura occipital. Abre de novo, agora olha para cima, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a esquerda. Relaxa. E observa como vai ficando essa respiração. Eu começo a rir porque eu começo a sentir as coisas no meu corpo. Começa a dar mais uma sensação de respiração mais tranquila. A gente começou a dar um relaxamento nessa musculatura ocular. Gente, isso é muito importante. A gente tá muito em cima de coisas eletrônicas, tá? Relaxar essa musculatura é fundamental. Agora, eu falei da mandíbula. Ó, sente aqui e vai fazer isso. Soltar o masseter. Na expiração, inspira, solta o ar. E de novo, inspira, solta o ar. E o último, solta o ar. Relaxa. De novo, minha respiração deu uma liberada. A gente vai trabalhar a mandíbula, ó. Eu vou com a mandíbula lá pra frente. E agora eu venho com a mandíbula aqui pra trás. Minha cervical entra. Mandíbula pra frente. Mandíbula pra trás. Mandíbula pra frente. Mandíbula pra trás. Mandíbula pra frente. Mandíbula pra trás. Deve estar engraçado isso. Deve estar bem engraçado isso. Agora observa se deu mais uma soltada. E aí, eu pedi para vocês pegarem uma toalhinha. Quem pegou a toalhinha, vai pôr a toalhinha aqui na base do crânio. Deixa eu ver como eu faço isso agora. Ok. Ó. Eu peguei a toalhinha na base do crânio. Ela tá segurando bem meu occipital. Tá dando pra ver? Tá? E eu vou fazer o seguinte. Ó, vou ficar um pouquinho de lado. Eu vou tracionar com essa toalhinha a minha cabeça. Eu tô sentada, meu pé tá firme no chão. Eu vou tracionar minha cabeça. Ai, que delícia, sentir a coluna está lá. E vou relaxar. Vocês viram que eu consegui levantar? Meu corpo inteiro tá ativo. Eu quero a cabeça solta. Eu quero o pé empurrando o chão e o braço tracionando a cabeça, tá? Vamos fazer isso comigo 3 vezes, soltando o ar. Então, ó. Inspira. Solta o ar, empurra o pé no chão, traciona a cabeça com a toalhinha e relaxa. Inspira, solta o ar, traciona a cabeça e relaxa. Inspira, solta o ar, traciona a cabeça. E relaxa.
Inspiro, solto o ar, traciona a cabeça. E relaxa. E aí observa. Que alívio, que gostoso. Sensação desse pescoço mais descomprimido, mais com espaço, mais soltinho. A gente vai continuar com a toalhinha para quem tá chegando aí, tá? É parecido, só que agora a gente vai rolar a cabeça de um lado pro outro com a toalha, tá bom? Então, observa uma vez. Eu tenho que estar com a ação dessa perna forte no chão. Eu vou inspirar, soltar o ar, empurrar, tracionar a cabeça e ó, minha mão esquerda ela vai fazer isso. E aí minha cabeça vai cair um pouquinho pro meu lado direito. E voltou. Agora a minha mão direita, ó. Eu puxo mais esse lado da toalha e a cabeça cai pro outro lado. É bem pequeno. E voltou. E de novo. Fui. Aí. E voltou. E pro outro lado. Foi. E voltou. E para um lado. Eu traciono, a cabeça cai para um lado. E voltou. Eu traciono, a cabeça cai pro outro lado e voltou. E mais uma vez, um lado e voltou. E outro lado e voltou. E aí soltou. Ai, que maravilha. Tô aproveitando essa aula. E aí a gente vai sentindo que vai dando um alívio aqui, ó. Né? O pescoço vai crescendo. E a gente vai dando alívio. Então, eu tô dando uma sustentação, um suporte para descomprimir esse crânio dessas vértebras, tá? Uma das vértebras onde a gente tem mais, normalmente as pessoas têm mais problemas, são as vértebras aqui, ó. C3, C4, C5. É onde elas ficam mais presinhas, onde a gente vai encontrar herniações ou protusões, justamente porque elas ficam segurando esse impacto ou de uma retificação ou de muita carga. Então, mantenha esse espaço aqui, que a gente conquistou com a toalhinha, e vamos imaginar que a gente tem uma caneta aqui na ponta do nariz. E essa caneta na ponta do nariz vai desenhar um ponto. Eu peguei bem meu nariz mesmo, ó. Imagina que eu vou fazer um pontinho. Então, ó, vai fazer esse movimento circular bem pequenininho. Tô fazendo um círculo. Bem pequeno. E agora vai pro outro lado. Isso. Agora, com esse mesmo nariz, eu vou fazer um sim bem pequenininho. Observa que eu não tô mexendo nada, não tô fazendo isso. Porque isso é bem grande, é bem pequenininho. Eu tô liberando aqui de novo. Essa relação crânio-cervical que a gente falou, que a gente postou, né? Desses suboccipitados. Um sim bem pequenininho. Agora o não. Também bem pequenininho. Vamos fazer isso de novo com a toalha, com aquela tração da toalha. Peguei a toalha, tracionei e aí vou. Um círculo pequenininho. O bracinho tá trabalhando, tá, gente? Meu bracinho tá assim, opa, que bacana. Então, um círculo para uma direção, círculo para outra direção, pequenininho. Sim. Continua a tração. Não. Ups. Isso, e solta. E aí a cabeça tá soltinha. Então, eu trabalhei essa estrutura, agora eu quero que vocês sintam aqui, ó. Dei uma batidinha nesse externo. É essa estrutura aqui, né? Que é bem rígida.
E agora, coloca essa parte da mão aqui nesse externo do polegar, né? E agora vai inspirar. Quando soltar... Desculpa, deixa eu posicionar direito em vocês. Eu tô sentada, tá? O polegar tá aqui. A outra mão tá aqui em cima da outra. Eu tô com a minha mão direita, a minha mão esquerda tá pegando a minha mão direita. Eu vou inspirar. Quando soltar o ar, eu vou mandar essa mão para dentro e para baixo. E aí eu deixo, observa que a cabeça vem junto. Eu deixo a cabeça se mover por conta desse movimento aqui. E aí eu volto. Respiro e volto ao externo. E de novo, inspirei. Soltei o ar. O externo foi para trás, foi para baixo, a cabeça veio junto. Inspirei. Soltei o ar. Veio, ó, mexi o externo, vim para baixo, a cabeça veio junto. Inspirei. Soltei o ar. E voltei. Ótimo. Todo mundo conseguiu sentir que a cabeça veio por esse movimento? Me fala, gente. Se alguém conseguiu sentir, se não, tá? Agora eu vou continuar com o dedo aqui e eu vou fazer o externo fazer esse movimento, látero-lateral. Inspirou, soltei o ar, eu vou para o movimento lateral e deixo a cabeça acompanhar. E voltei. E de novo, eu vou pressionar para dentro e vou fazer isso com o meu externo. Eu vou empurrar ele como uma torre de Pisa. E vou deixar a cabeça acompanhar e vou voltar. Soltei o ar, vim, mexi o externo para dentro, deixei a cabeça acompanhar e voltou. Inspirei, soltei o ar, vim, movi o externo e deixei a cabeça acompanhar e voltou. E vou de novo. E voltou. Viu que ela deu movimento? Um lado ficou diferente do outro. Deixa eu fazer do outro lado. Para fazer do outro lado esse movimento, tem que trocar a mão. E fui. Ah, que bom. E voltou. E soltei o ar. Entrei e fui. E voltou. Inspirei, soltei o ar. E voltou. E voltou, mais um. E voltou. De novo minha respiração veio e aqui pra mim deu uma boa soltada. Espero que pra vocês também. Vamos voltar pra toalhinha. Mesma intenção de puxar. E agora eu vou pensar no externo. E eu vou fazer um movimento. Minha cabeça tá sustentada, gente. Eu não tô fazendo nada com ela. Eu quero mexer aqui, ó. Ela tá sustentada. E aí eu vou mexer esse externo tentando fazer um círculo com ele. Eu gosto daquela imagem de bambolê. E deixa a cabeça seguir. Ela tá tracionando, ó. Mas eu tô liberando toda essa cervical, tá? Então, tô fazendo o círculo aqui com a minha torácica e a minha cabeça tá acompanhando. E ela tá tracionada. E aí, vou para outra direção. Ok, e agora a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Viva a toalhinha. Eu vou empurrar minha cabeça contra a toalha. Meu queixo entrou. E aí eu vou descer meu externo. E aí eu vou voltar e vou relaxar. Então, o primeiro movimento, ó, a cabeça vai contra a toalha. Minha mandíbula entrou. E agora eu desço um pouco o externo. E quando voltar eu alongo e relaxo. O último foi.
desceu, voltou e soltou. Ai, que delícia. E aí, eu comentei nessa live o quanto os músculos, a respiração influencia a cervical também. E eu tô fazendo com vocês, gente. Cada vez que eu termino de mobilizar essa sensação da minha cervical, eu vou sentindo uma liberação no meu diafragma, uma liberação na minha respiração muito importante. É muito doido, né? Porque a gente fala, nossa, a gente tá num outro subject, num outro objetivo, num outro tema, mas a gente cai na respiração. Então, por isso ela é tão importante, né? Vocês conseguiram perceber essa nossa prioridade visual que eu falei hoje, falei um pouquinho sobre toda a relação do crânio, dessa caixa com as outras caixas. A gente fez uma aula teórica e prática, experimentando. Eu tô com a minha cervical ótima, bem mais soltinha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanharem as nossas lives. Comentem, compartilhem, por favor. Falam para os amigos. A gente fez as lives do mês de abril foram pelvis, pé, caixa torácica e crânio, tá? E aí, se vocês perderam as outras lives, elas estão no nosso canal do YouTube, do Espaço Pilates. A gente finalizou essa leva de lives de abril, que foi nossa programação, tá? A gente vai... eu vou salvar a live, sim, vou deixar 24 horas aqui no Instagram e depois eu vou tentar colocar no YouTube. A gente ainda não tem a programação da live da semana que vem, eu tenho que ver com a pessoa da divulgação. Como se diz, eu acho que a semana que vem vai ser conexão global, né? Porque a gente fez isso bem segmentado, né? Agora vamos experimentar mais como que é essa conexão global. Não tenho certeza, gente. Eu não tenho certeza do tema, mas nós teremos live quinta que vem às 9 horas. Provavelmente a gente vai estar divulgando qual vai ser o tema, até. Te quero, Carol. Gente, fiquem ligados, compartilhem com os amigos, se inscrevam no nosso canal. A gente vai ter novidades para o mês de maio também. A gente já teve um curso online pelo Espaço Pilates, que foi o match, com o Cláudio. A gente está estruturando outras questões, tá? E é isso. Uma ótima quinta-feira para vocês. Obrigada por estarem comigo. Um grande beijo e até breve.